perdido. As grandes capitais do mundo estão perdidas. Você vai à Índia e você vai encontrar 330 milhões de deuses em Índia. Você está pregando em Madras ou em Bombay, alguém chega a você e diz: no nome de qual Deus você está pregando? No nome de Jesus. Ah, não conhecemos, não precisamos nenhum mais Deus, já temos 330 milhões deles aqui. Você vai em Papua Nova Guiné e às 4 da tarde o céu, sexta-feira às 4 da tarde, o céu se torna verde, azul e amarelo. Às 4 da tarde, a nação inteira de Papua Nova Guiné está adorando ao diabo, às 4 horas da tarde, cada sexta-feira. No quarto do seu hotel, as suas entranhas se comovem. O próprio diabo vem para matar você. A força das trevas é tão grande, e você olha desde o 13º andar do seu hotel, e o céu está vermelho, está amarelo, está verde. Se estão queimando incenso a Buda, a Confúcio, a Hare Krishna, ao diabo. E Deus vem e diz a você: estou buscando alguém para chorar comigo. Estou buscando alguém para sentir o que eu sinto. Estou buscando alguém para velar comigo, nem que seja uma hora só. 70 milhões de africanos não conhecem a Deus, jamais ouviram uma vez só o nome Jesus, nenhuma. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Jesus viu a um homem. A tradição diz que havia 220 cobradores de impostos, 110 à mão esquerda e 110 na mão direita, na rua, na estrada que ia a Cafarnaum. Dos 220, Jesus viu aquele homem. De todo o Brasil inteiro, Jesus viu você. Ele olhou você. Ele escolheu você. Não importa de onde você venha, não importa o seu nível educacional, se tem o primário ou o segundo grau, uma universidade ou um doutorado, ou Deus, o que importa, o que Ele pode fazer através de você. E Ele pode fazer uma bomba da sua vida. Porque eu creio que quando Deus chama, quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele supre. E quando Ele supre, Ele respalda. É a unção do Espírito Santo e o poder da autoridade do Senhor que o chama, que o capacita, que o envia, supre e respalda. Deus não tem nacionalidade. Deus não precisa de passaporte, porque para Ele não há portas fechadas. Bendito seja o seu nome. Deus escolheu este homem. Em 85, nós colocamos nossas mãos no muro de Berlim. Parecia impossível, aquela magnitude, aquela fortaleza, 25 metros para cima. De cada 20 metros, uma casinha com um soldado e uma metralhadora. E o arame farpado de pua em toda a Europa Oriental. Quem diria que no dia 19 de novembro de 89 o muro se iria derrubar? Sabe o que Deus estava dizendo quando o muro de Berlim caiu? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito seja o seu nome. Para Deus não há impossível. Ele não conhece derrotas. Jesus viu aquele homem. Lembro-me quando eu estava no Japão. Uns rapazes da Jokun ficaram comigo e fomos num templo budista. Eu dei a volta detrás da cortina e estava o sacerdote budista queimando incenso a Buda. E eu lhe disse: posso falar contigo? Ele disse: oh, you are in a holy place. Você está em um lugar santo. Ele disse: que é holy place? Nothing. Holy place, nada holy place. Eu olhei para ele e disse: quantos anos faz que você queima incenso a Buda? 18. E nesses 18 anos, ele abriu os olhos e viu você? Oh, I don't think so. Eu não creio. Então você tem um Deus cego. Perhaps, talvez. Nesses 18 anos, ele estendeu a sua mão para você e ele lhe deu a mão? Oh, I don't know. Não creio. Então você tem um Deus manco também. Manco se diz? Nesses 18 anos, ele abraçou você? Ele caminhou até onde você está e lhe deu um abraço? Não.
Então tem um Deus paralítico também. Nesses 18 anos, ele ouviu você falar? Não. Então tem um Deus surdo também. Então enfim, você tem um Deus surdo, cego, paralítico, manco. Eu olhei para ele e disse: mas eu vou lhe apresentar a um Deus, aqui e agora, que cura os cegos, que faz caminhar os paralíticos. Um Deus que ouve a oração. O seu nome é Jesus. 20 minutos depois, as lágrimas caíam pela sua face. Começou a tirar aquela indumentária, jogou na cara de Buda, dizia: eu não preciso mais de você, você é um velho, gordo e feio. I have Jesus in my heart. Eu tenho a Jesus no meu coração, eu não mais preciso de você. Somente basta você pregar. A palavra é poder, a palavra é poder. Basta você dizer: Jesus te ama, Ele espera. Jesus viu aquele homem, Jesus viu você. Escute, em uma relação sexual de um homem e uma mulher, o esposo e a esposa, quando ele atinge o clímax e ele ejacula, ele libera 680 milhões de espermas. Esses 680 milhões de espermas, ele caminha pela uretra, ele caminha por dentro da vagina, pela uretra, até chegar ao útero. Ele caminha 9 centímetros. São 680 milhões de espermas. O tamanho de 680 milhões de espermas são 8 quilômetros de crianças. 680 milhões de crianças empilhadas 11 vezes uma em cima da outra. Quando seu pai teve a relação sexual com a sua mãe, e quando ele ejaculou, os 650 milhões de espermas que saíram de seu pai, Deus olhou você. E quando ele o viu, ele colocou os olhos em você. E todos correram para o útero da sua mãe. E todos deram, alguns morreram ao caminho. E todos deram com ímpeto para entrar no óvulo. E quando Deus viu você, Ele lhe disse: corra, campeão, corra, eu tenho um plano com a sua vida. Corra, eu amo você. Quando você estava dando para entrar no óvulo de sua mãe, Deus veio em você e disse: precisa de uma mãozinha? Entra, eu tenho que usar você. Entre, eu preciso de você. Você é o meu escolhido, eu quero usar você. You are mine, você é meu. Yes, you are mine. Por isso você está aqui. Deus somente matou os quase 650 milhões de crianças para que você vivesse. E você ainda pergunta: será que Deus me ama? Deus tem um plano contigo. Oh, my friend, naquela prisão em 85 em Moscou, eles queriam os endereços, os contatos. Deixa eu lhe dizer, my friend, é um outro nível, é completamente diferente. Deixa eu lhe dizer, nós entramos, my friend, quando a KGB nos tomou na fronteira de Bratislava, Tchecoslováquia e União Soviética, e nos devolveram a Moscou. Você tem que ser suficientemente maduro, que se eu trouxesse um contrabando de bíblias a essa igreja, para o pastor Círio, para o pastor Claico, para o pastor Toninho, eu tenho que ser suficientemente maduro, para que se me tomam a mim, eu não entregar você nem a eles. Eu tenho que estar disposto a morrer pela causa. Deixa eu lhe dizer, my friend, lá naquela prisão, lá onde Deus vem você e pergunta: você é suficientemente maduro para morrer por mim? Você me ama o suficiente para dar a sua vida por mim? Quando tomaram aquele bastão de ferro e abriram a cabeça do meu companheiro, eu tirei a minha camisa e coloquei a camisa dentro da cabeça dele. Colocaram nossos pés em cima de um banco, e os guardas saltaram em cima. Lá quando nos escoltaram, quando nos tiraram da União Soviética para Viena, quando eu desci do trem, haviam 16 soldados russos com metralhadora M16 às suas costas. Eu pergunto: por que 16? Uma só faria o trabalho. O diabo conhece você. Ele sabe a ameaça e o perigo que você é para o seu reino. Quando nos escoltaram até a Áustria e nos levaram até a Dinamarca, e eu me ajoelhei no aeroporto em Viena, eu disse: Deus, eu vivo em um país livre, em um país que pode louvar e bendizer o teu nome livremente. Você talvez não pode entender isto. Minha esposa é cubana. De criança, ela nunca usou o pano vermelho da revolução de Fidel Castro. Eu sei que o Brasil tem uma ideia de Fidel Castro muito errada. Fidel Castro é um assassino, criminal. O Brasil tem uma ideia muito errada do que é Fidel Castro, porque você não viveu lá. Ela nunca usou o pano vermelho da revolução de Fidel Castro, nunca. Se ela dissesse: o meu pai me disse, o matavam. Se dissesse: a minha mãe, o matavam. Colocavam ela na frente das crianças no recreio, e algumas passavam ao seu lado e cuspiam nela. Se burlavam, zombavam, porque ela nunca levou o lenço vermelho da revolução de Fidel Castro, nunca.
a convicção sua de cristão e do seu chamado, você não deve vender nunca. Você não deve comprometer a sua convicção nunca. A sua convicção é o mais grande que você tem. Eles podem matar o seu corpo, mas não pode tocar a sua alma. Não podem tocar a sua alma. Quando você dar a sua vida, quando você der a sua vida e o seu coração incondicionalmente 100%, e o seu coração, porque cristãos normais Deus não pode usar, são normais. Deus só usa ameaças, ousados, intrépidos, valentes, homens e mulheres que não se rendem por nada. Os covardes ficam em casa olhando televisão e comendo pipoca. Homens e mulheres de Deus, que o mundo não é digno de eles ter pisado este chão. Homens e mulheres de Deus que hoje são mártires pela igreja. Pastores cubanos que até hoje, pastores batistas, são fuzilados por Fidel Castro e colocam uma venda nos seus olhos e morrem dizendo: abaixo o comunismo, louvado seja o nome de Jesus para sempre, aleluia. Talvez você não pode entender, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Você estivesse estado comigo em 93, na União Soviética, você tivesse estado lá, uma senhora, pastor Glaico, nós levamos 16 mil Bíblias, e quando demos uma Bíblia para uma irmã, ela tomou aquela Bíblia, ele olhou para ela, abriu, começou a beijá-la, e disse: é minha, é minha, é minha. E começou a olhar para ela e disse: faz 42 anos Stalin me tirou a única que eu tinha. Ela é minha, ela é minha. E colocou no seu peito e começou a abraçá-la, se ajoelhou e chorava e disse: é minha, é minha, é minha, é minha. E olhou para mim e disse: filho, não me dê dinheiro, não me dê roupa, não me dê nada. Eu quero Deus, me dá Deus. Eu quero Deus, me dá Deus, eu quero Deus. Por favor, me dá Deus. Talvez você não pode entender, porque você vive num país livre. Talvez você não pode entender o que é a China comunista ter uma Bíblia para cada 69 igrejas. Na Igreja Batista Central de Pequim há uma Bíblia enorme com uma corrente no meio da Igreja Batista Central de Pequim. Os irmãos colocam o seu nome no blackboard, no quadro negro, 2 anos antes, o nome, o dia e a hora que eles querem ler um salmo. E cada dia e cada noite é uma fila enorme, e lá uma Bíblia só, e os irmãos chineses estão um atrás do outro, chorando na expectativa de ter uma oportunidade para ler a Bíblia. Então um rapaz lê Salmo 125, 126, e ele está vendo que a vista pulou para o 126 e diz: moço, faz 2 anos que eu estou esperando para ler o 126, por favor, se você quer ter oportunidade, espere 3 anos e meio de novo e se coloque na linha. Agora é o meu tempo. Talvez você não pode entender. Você não pode entender o que é Bangkok, Tailândia, um campo de refugiados. Eu era solteiro, não era casado, não tinha Catri Júnior. Crianças, 4.000 crianças no campo de refugiado de World Vision, visão mundial. 4.000 crianças, sem teto, sem chão, no meio do barro, como porquinhos, levantavam as suas mãos e diziam: papai, papai, tenho fome, tenho fome. 4.000 crianças, refugiadas da guerra de Vietnã e do Camboja e de Laos. Talvez você não pode entender. Claro que não pode entender, porque você não viu. O mundo está perdido. Deus precisa de você. Você é importante. Terceiro lugar, esse homem se chamava Mateus. Coloque o seu nome ali. Coloque o seu nome ali. Se chamava Josué, se chamava Toninho, se chamava Claico, se chamava Ciro. Coloque o seu nome lá. Você é muito importante. David Brenner, o grande missionário enviado aos índios de pele vermelhas no rio Delaware, no oeste dos Estados Unidos, dizia: Deus, eu me regozijo na minha necessidade de comer e de vestir, contanto que você me dê alma, viverei. John Knox, o reformador da Escócia, dizia: Deus, dá-me as almas da Escócia ou eu vou morrer. Zinzendorf, o grande missioneiro alemão, dizia: Deus, a ti te entrego a minha esposa, os meus filhos, me dá almas, porque sem almas eu não posso viver. Qual é a sua meta na sua vida? Qual é o mais importante na sua vida?